Bom dia, boa tarde, paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez cá estamos, conforme prometido, no nosso desafio das 12 casas em que Jesus Cristo entrou. Estamos aqui hoje para falar mais de uma casa, e hoje é a quarta casa que nós vamos falar hoje. E a casa de hoje é a casa de Emaús, não é? O nosso livro de leitura para hoje é o livro de Lucas, capítulo 24, do seu versículo 13 até ao 35. A Bíblia aqui fala de uma casa que estava situada na cidade, no vilarejo de Emaús, uma cidade próxima a Jerusalém. E a Bíblia relata que dois dos discípulos, não é, que não define bem a Bíblia quem era o outro discípulo, mas fala de um homem, Cleopas, não é? E que alguns comentadores bíblicos acreditam que seja um casal, Cleopas e sua esposa Maria de Cleopas, que é a tia de Jesus Cristo, segundo alguns relatos bíblicos, porque os 11 estavam reunidos em Jerusalém quando esses 12 estavam a caminho de Emaús, não é? Essas duas pessoas estavam a caminho de Emaús, que é uma cidade pequena vizinha a Jerusalém. E, no entanto, eles foram conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, propriamente a morte e a crucificação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles carregavam consigo a tristeza, não é? A desilusão de tudo aquilo que havia acontecido, e eles contavam um ao outro aquilo que havia acontecido. E, de repente, aparece alguém, um homem, diante deles, e começou a questioná-los também o que é que estavam a falar. E eles começaram a relatar tudo o que havia acontecido. Ainda te perguntando: você está em Jerusalém, ou está aqui, não sabe o que aconteceu com Jesus, foi crucificado, foi morto e tudo mais. E nós estávamos na esperança. Quer dizer, eles lamentavam a morte e a crucificação de Jesus. E, no entanto, eles foram caminhando, não se aperceberam que a pessoa que estava a falar com eles era o próprio Jesus Cristo, que havia aparecido para eles, porque havia ressuscitado, conforme ele próprio havia anunciado, assim conforme os profetas haviam anunciado que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Amado em Cristo Jesus, qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Jesus, nesta conversa, depois diz a essas duas pessoas: como é que vocês são necios, tardos em perceberem, em acreditar naquilo que até os profetas já haviam dito? Não era necessário que o Cristo tivesse que padecer tudo isto? Não era mister que tudo isso devia acontecer e que no terceiro dia haveria de ressuscitar conforme foi profetizado? Então Jesus começou a lembrá-los tudo aquilo que havia dito antes da sua morte, tudo aquilo que os profetas já haviam dito, não é? Para poder elucidá-los e tirar a tristeza que eles carregavam, a desilusão, porque eles confiavam, acreditavam em Jesus. E quando Jesus morreu, perdeu-se a esperança. Então Jesus foi relatando isso com eles. Hoje é o caso de teu, meu, de muita gente hoje, que tem uma promessa de Deus, mas por causa do tempo, por causa das circunstâncias da vida, perdeu a esperança, perdeu a fé. Então, nós aqui, nesta casa de Emaús, ou que estava situada em Emaús, temos que perceber que nós devemos sempre acreditar na palavra de Deus. Nós devemos sempre crer na promessa que Cristo fez para nós. Ele disse que eu vou e volto. Quantos hoje perderam a esperança? Jesus já não vai vir mais, Jesus já não vai voltar. Pelo contrário, está mais próximo do que nunca. Jesus vai voltar. Nós não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. De realçar que nesta casa, que estava situada em Emaús, a Bíblia diz que coagiram a Jesus. Quer dizer que Jesus foi forçado a entrar nesta casa que estava em Emaús. Jesus entrou com eles nesta casa, porque eles disseram: não, já é tarde, é importante que você fique aqui conosco. Então Jesus entrou nesta casa que estava situada em Emaús. A Bíblia diz que quando ele partiu o pão e abençoou, os olhos desses homens abriram-se. E eles perceberam que era Jesus. E Jesus desapareceu ao lado deles. O que é que faltou nestes homens que não conseguiam dar conta que aquele que estava a falar com eles no caminho era Jesus? A visão espiritual. Não tinham discernimento espiritual. Perderam a fé, perderam a esperança. Hoje, esta palavra é para si e para mim. Quantas pessoas hoje perderam a visão espiritual, o discernimento espiritual? Quantas coisas estão a acontecer hoje no mundo, não é? E que a Bíblia relata em Mateus 24 sobre os acontecimentos finais. Quantas pessoas estão a acreditar que o que está a acontecer agora são sinais da vinda de Cristo? Poucos.
Quantos pregam sobre isso? Quantos pastores falam sobre isso? Quantas igrejas pregam sobre isso? Poucas. Sabe por quê? Porque perderam a visão espiritual. Não conseguem ver os sinais que foi determinado em Mateus 24. Terremotos, enchentes, mortes, fome, pestes, guerras, nação contra nação. Tudo isso está a se intensificar agora. Mas poucos estão a ter o discernimento porque não há uma visão espiritual. A visão espiritual que faltou naqueles homens a caminho de Emaús. Então Jesus é real. A Bíblia é real. Você tem que acreditar. Nós devemos crer que tudo quanto está escrito vai acontecer. Não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. Aquela promessa que te foi feita, aquela promessa que Deus fez na tua vida, crê, Deus não te esqueceu. Não veio pelo tempo, está a demorar o casamento, o emprego, o carro, a saúde. Não importa o tempo que você está a viver, a situação que está a viver. Crê somente que quando chegar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Só não perca a esperança. Só não perca a fé. Porque esses homens estavam a caminho de Emaús. Eles foram avisados que Jesus havia de ressuscitar no terceiro dia. Esqueceram-se de tudo isso. Estavam a lamentar, estavam tristes. Por quê? Porque esqueceram-se da promessa que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Para além de Jesus falar, os profetas já haviam profetizado que no terceiro dia havia de ressuscitar. Mas eles perderam a fé, perderam a esperança. Então a lição que podemos tirar aqui hoje nós: não perca a fé em Cristo Jesus, não perca a esperança. Convida Jesus a entrar na tua casa. Peça a Jesus. A Bíblia diz que eles coagiram, eles forçaram, obrigaram praticamente Jesus a entrar na casa. A tua fé, a tua esperança, a tua crença em Cristo Jesus vai forçar a presença de Deus na tua vida. O teu crer em Jesus vai forçar a glória de Deus se manifestar na tua vida. E esses homens viveram a glória de Deus quando os olhos se abriram, eles viram que era Jesus. Peça a visão espiritual. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça. A falta de sabedoria espiritual está a nos fazer perder a fé e a esperança. Peça a sabedoria em Cristo Jesus. Então hoje foi mais uma casa, a casa de Emaús. Se você está a gostar, se você está a aprender alguma coisa, por favor, deixe nos comentários, faça uma pergunta, faça uma questão, partilhe, convide mais alguém para aprender sobre as 12 casas que Jesus Cristo entrou. Muito obrigado, estaremos aqui mais amanhã para trazer mais uma casa. Então até lá, fique ligado e partilhe e fale conosco em nome de Jesus. Shalom.